Boa noite, tudo bem, gente? Quinta-feira hoje. Quem está aí comigo, me dá um olá, uma boa noite. Estamos começando mais um boletim do novo coronavírus. Eu sou a Marcele Belli, jornalista do Diário do Grande ABC, e este é o Boletim, um programa que começou no início da pandemia e está ao vivo para todos vocês. A gente começa ao vivo aqui no Facebook do jornal e depois o programa vai para as nossas outras redes sociais, que é o Instagram, que é @Diário do Grande ABC, também para o nosso site, que é o www.dgabc.com.br. Acho que agora eu estou bem centralizada, né? Vocês estão me ouvindo bem? Quem estiver comigo, me dê um olá, uma boa noite. Eu quero saber se você puder falar o seu nome e também a sua cidade, o seu bairro. É bem interessante a gente saber com o que a gente está falando, né? Vocês sempre tão participativos aqui. Fico super feliz de poder compartilhar deste programa todos os dias com vocês. A gente prepara tudo com muito carinho. Então eu já agradeço de antemão aí a companhia, os comentários, enfim, a participação e a interação de todo mundo, né? Maria Francisca de Souza já está aqui comigo. Boa noite, querida, tudo bem? Hoje a gente vai falar, obviamente, de coronavírus. Aconteceram algumas coisinhas aí que eu coloquei no nosso teaser do programa, né? Principalmente em relação às escolas, às voltas às aulas, né? Que é um assunto muitíssimo polêmico aí, que de um lado estão os pais com medo de mandarem os filhos, de outro estão as escolas, principalmente as particulares, né? Que estão com medo de quebrar por causa da crise financeira que o coronavírus trouxe. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Teve manifestação aqui no Grande ABC das escolas particulares. Enfim, tem muito pano para manga aí. Deixa eu dar um oi aqui. Vandão, da Barra do Turvo, São Paulo. O Miro Mota aqui com a gente. O Vandão é agente funerário, tá sempre também com a gente. Legal, que bom que vocês já estão comigo. Vamos lá, gente, olha. Sobre a volta às aulas, então a Prefeitura de São Paulo anunciou que vão voltar às aulas presenciais primeiro, gente, do ensino médio, tá? Então só os maiores, os mais velhos que vão voltar aí. E detalhe, gente, é facultativo, então pode escolher voltar ou não, tá? No dia 3 de novembro em São Paulo, na capital de São Paulo. No Grande ABC, os prefeitos ainda não se manifestaram sobre o assunto, ok? Tirando algumas cidades como Santo André, por exemplo, que o prefeito Paulo Serra já disse que só volta em 2021, tá? Então, em São Paulo vai ser isso. As escolas vão receber, então, de ensino médio, né? O restante das séries, os ensinos infantil e fundamental, elas continuam com as atividades extracurriculares e 20% dos alunos por dia apenas, tá? Segundo o secretário municipal de Educação de São Paulo, o Bruno Caetano, ele disse o seguinte: o critério será o distanciamento de 1,5 m em sala de aula, então será necessário dividir as turmas, tá? Sobre esse assunto, então, a gente teve uma manifestação nas escolas particulares do Grande ABC, foi uma carreata, tá? Que saiu ali do Extra Anchieta, em São Bernardo, e seguiu até a sede do consórcio intermunicipal do Grande ABC, aqui em Santo André. Mobilizou cerca de 130 unidades escolares particulares. Aí o ato pedia, claro, a retomada das aulas presenciais na rede particular. E eles afirmam, gente, que é seguindo todos os protocolos de segurança, tá? As aulas aqui, em todas as redes no Grande ABC, foram suspensas lá em março. As escolas estão fechadas, então... segundo uma das organizadoras lá, ela disse o seguinte: olha, estamos seguindo os protocolos São Paulo das escolas, teremos álcool em gel disponível, o uso da máscara será obrigatório e vamos orientar as famílias quanto à entrada e saída também, os usos de EPIs, que é o equipamento de proteção individual por todo mundo, né? Todos os integrantes da equipe da escola, e a capacidade será reduzida, e aí eles vão fazer limpeza nos ambientes sempre seguindo o protocolo. Então fica aquela confusão entre o que o governo, que os prefeitos declaram ser perigoso, né, ainda por causa do contágio, e também o desespero, né, dos donos das escolas particulares que não estão conseguindo aí manter
o negócio, né? Enfim. Então é bem difícil, né, gente? Eu acho que nessa pandemia a gente está aprendendo aí a lidar e a entender os dois lados da moeda, né? O jornalismo sempre fez isso, a gente sempre ouviu os dois lados, todo mundo tem o seu lado para contar, e a pandemia ela ajudou, tá ajudando a gente a refletir sobre isso, né? O que vocês acham? Rosa Flor Floriano, bem-vinda, Rosa. Vocês têm filhos, vocês vão mandar os filhos, os netos para as escolas, os sobrinhos, só em 2021, só quando surgir a vacina, e aí? Então esse assunto aí a gente já vem discutindo há bastante tempo e tem muita coisa para falar. Vocês viram hoje, gente, agora ainda assunto coronavírus, mas um outro assunto. Lembra que eu disse ontem que o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, foi positivado para a Covid-19? Ele foi, então ele está em tratamento em casa. E ele recebeu a visita hoje do presidente Jair Bolsonaro. Algo que me chamou muito a atenção e a todo mundo da imprensa também, é que os dois estavam absolutamente sem máscara e pertíssimos um do outro. Eu venho dizendo aqui que já tem muitos casos de reinfecção pelo novo coronavírus no mundo. Tudo bem que o presidente já pegou a doença e o Eduardo está com a doença ativa, né? O presidente acho que acredita que não pode pegar de novo, mas há casos no mundo que as pessoas se reinfectaram. E outra coisa, a gente pode levar o vírus na boca, na mão, na roupa e transportar o vírus por onde a gente passa, né? Então, eles se arriscaram bastante ali em ter essa conversa bem pertinho e sem máscara. Quero saber a opinião de vocês também, quando líderes aí do Brasil não dão o exemplo, né? Que eles têm, que as pessoas tanto batem na tecla aí, as organizações mundiais de saúde, os médicos, os especialistas, dizem das medidas de segurança e os nossos governantes, eles não dão o exemplo. Difícil, né? Cláudia Kodama, boa noite, bem-vinda. Miro acha que o assunto das escolas é muito complicado. E por que aconteceu esse encontro entre o Bolsonaro e o Pazuello? Rolou aí uma situação chata, né? Que o Pazuello disse que o governo ia comprar as 46 milhões de doses da vacina chinesa, a Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. Aí ontem o Bolsonaro negou, disse que vacina chinesa ele não compra de jeito nenhum. Então ficou uma situação muito chata, né? Porque ele não confiou no ministro da Saúde, enfim, aí ficou aquele disse-me-disse, vai ter, não vai ter. E aí o Bolsonaro foi visitar o Pazuello hoje, que está doente, está com o novo coronavírus. Boa noite, Simara Bressani, bem-vinda. E aí foi isso, eles falaram sobre, o Bolsonaro deu força, falou que vai ficar tudo bem, falou para ele usar cloroquina, né, que a gente sabe que nenhum órgão de saúde internacional já comprovou o efeito da cloroquina, mas ele disse para o Pazuello tomar. E aí, gente, olha só, entre aspas, o que o Bolsonaro disse. Falaram até que a gente estava brigado. No meio militar é comum acontecer isso. Algum choque de coisas. Não teve problema nenhum, negou o presidente, tá? Em resposta, o ministro disse o seguinte: é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho. Gente, então foi esse encontro aí, bem complicado, sem máscara, sem protocolo de segurança. O Bolsonaro disse que foi uma precipitação a decisão do Pazuello em relação ao acordo das vacinas e o povo brasileiro fica naquela confusão só. A gente não sabe o que está acontecendo, se um disse que vai ter a vacina, o outro disse que não. É muito difícil, gente. Desde o início da pandemia, né, isso vem acontecendo, é muita politicagem aí também por trás de uma pandemia, né, de pessoas morrendo. A gente não pode esquecer que continuam morrendo pessoas, a média de pelo menos 500 por dia no Brasil. Gente, são 2 aviões de grande porte caindo todos os dias e morrendo e vitimando as pessoas, né? Então a pandemia não acabou e os governantes estão já deixando a entender que acabou. Isso é muito complicado, porque as pessoas podem observar essas cenas e saírem tranquilas como se nada tivesse acontecendo. O que vocês acharam deste encontro aí? Os dois sem máscara, acham que é um bom exemplo ou não? Hoje saiu também uma pesquisa que, olha só, como esse vírus ele é muito forte e ele dissemina muito rápido. Olha a média, quem gosta de números, 1 em cada 4
paulistanos adultos acima de 18 anos, um em cada 4 paulistanos acima de 18 anos, já foi infectado pelo novo coronavírus. É uma média enorme, é um número enorme de pessoas, né, gente? A soroprevalência, que é como dizem os cientistas, é a taxa de pessoas que já têm anticorpos, né, contra o vírus, é ainda maior nos distritos mais pobres da cidade, evidenciando que o vírus atinge as populações mais vulneráveis. Então, essa pesquisa diz que, além de 1 a cada 4 paulistanos acima de 18 anos ter contraído o novo coronavírus, essas pessoas, elas moram em lugares mais humildes, elas têm que pegar condução, elas não podem ficar em casa, né? Então, essa pesquisa detectou isso. Segundo o Miro, o mais interessante é que o diagnóstico do ministro da Saúde foi divulgado ontem e ainda hoje na visita. Ele estava no hospital, os dois sem máscara, exatamente, dentro do quarto. É o maior exemplo de negacionismo da Covid e desrespeito à vida, opinião do Miro Mota. Camila Ferreira, é política. Pois é, gente. Será que é mais difícil combater o vírus ou essa rede de interesses aí por trás, né, de política? Lembrando que Camila acabou de lembrar aí, ó, depois da eleição fecha tudo, é enorme a quantidade de ruas sendo asfaltadas, vocês têm percebido? Obras sendo entregues, né? Podia ser assim sempre, pensou, gente? Sem eleição, sem nada, as pessoas entregarem as obras, prometerem o que cumprirem o que prometerem, confundi aqui, cumprirem o que prometerem sempre, não apenas em ano de eleição, né? Mas é o que está acontecendo. E no meio de uma pandemia, as pessoas estão usando a política também para se fortalecer, tanto um lado quanto o outro lado, né? E no meio de tudo isso fica quem? O povão, né? As pessoas que ouvem um negócio desse já interpretam diferente. Isso aí é uma delícia para quem faz fake news, né, gente? As fake news, elas se disseminam muito rápido por causa de informações assim, tipo uma cloroquina da vida, ou lá, já não preciso mais usar máscara porque eu já tive o coronavírus. Nada disso. Então, eu sempre digo aqui, cuidado com as informações que vocês compartilham ou que vocês acreditam. Chequem em mais de um lugar. Ficou na dúvida se tem reinfecção? Dá uma procurada, gente. Hoje em dia é tão fácil você ter acesso à informação, né? Pergunta para quem tem acesso, se você não tiver. É tão mais fácil do que ficar já compartilhando uma informação que você não tem certeza, ou ficar julgando algo que você viu sem saber. Então, eu sempre defendo isso, que a informação é a chave de qualquer negócio, né? Então, por favor, façam isso também, é extremamente importante. Esse estudo aí de 1 a cada 4 paulistanos terem sido infectados, gente, foi feito pela Universidade de São Paulo, pela USP e também pela Secretaria de Saúde do Estado, tá? Isso mostra, sim, um alto grau de contaminação em São Paulo, gente. Foi publicado no portal Exame, indicou que esse número que eu disse aí, 1 a cada 4, é cerca de 26,2% da população adulta da capital paulista, tá? O que equivale a mais ou menos 2,2 milhões de pessoas. 2,2 milhões de pessoas. Camila, agora aparecem tudo, depois somem, até o vírus já sumiu, é cada uma. É interessante falar que o vírus sumiu, né, Camila? Porque aí eles dizem que foi no mandato dele que eles passaram por uma pandemia e eles também sobreviveram a uma pandemia. Então, olha só, fiquem espertos, gente. Vocês são eleitores inteligentes, então vão atrás das propostas dos candidatos de verdade, não votem em quem aparecer primeiro, né? Eu acho que o voto é um poder tão importante, né? Tão decisivo. Eu sei que política pode ser muito chata, é muito difícil, entendeu? Eu sempre brinco com o editor de política, o Rafa Rocha, lá do Diário. Como é difícil entender política, porque tem todos os trâmites atrás, tem toda uma rede de coligações, de interesses, mas assim, é tão importante ao mesmo tempo, né? São eles que vão defender a gente nos próximos anos, né? Então, eu acho de extremamente importância e recomendo que vocês façam isso, né? Vamos ver a opinião do Oswaldo Oliveira. Palhaçada do Bolsonaro. O Dória está fazendo de tudo para baixar o índice nos casos presentes da Covid-19. Miro, Marcela, tem muita gente neste momento sem interesse algum nas eleições. Hoje a prioridade de cada um é a saúde, emprego, bem-estar da família. Mas pensa comigo, Miro, tudo isso que você disse, olha,
saúde, emprego, bem-estar da família, tudo é diretamente relacionado ao que o governante vai fazer por você nos próximos anos. Você concorda comigo? Então, para a gente garantir que esses itens aí sejam no mínimo bons, né? A gente precisa escolher uma pessoa que represente e que use o dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos, para investir nesses itens e em muitos outros, né? Então, é o momento de você parar, pesquisar, faz como uma lição de casa mesmo, sabe? Que a professora manda. Faz uma lição de casa, pega na sua cidade onde você mora e veja os candidatos, quais são as propostas de cada um, o que mais é interessante, o que mais combina com você e também o que mais a sociedade, na sua opinião, precisa. É um exercício, tá, gente? Cláudia Codan, agora todos resolvem tudo tão fácil, não é? Ó, assim resolve. Camila Ferreira, só nos falta o nariz de palhaço. Às vezes a gente sente assim mesmo, né, Camila? Aliás, agora deve estar rolando lá o debate entre o presidente Donald Trump dos Estados Unidos e o Joe Biden, né? Que é o candidato oposto aí. Lá também nos Estados Unidos o bicho tá pegando. Faltam 12 dias pra gente saber quem é o novo presidente norte-americano da maior nação do mundo, né? Então também aconselho a ficar um pouco por dentro aí do que está acontecendo nos Estados Unidos, porque o que acontece lá interfere também diretamente aqui, né? A gente viu a relação aí do Trump e Bolsonaro, enfim, vocês têm acompanhado. Deixa eu falar os números de hoje, olha. Pandemia acabou, gente? Não. Só de ontem para hoje morreram 497 brasileiros. 497 brasileiros perderam as vidas de ontem para hoje da Covid-19, tá? Foram 155.900 mortos até agora. 155 mil pessoas, é muita gente. 5.323.633 casos, 24.858 só nas últimas 24 horas. Entre ele, o chefe, o Eric Jacan, do Masterchef, não sei se vocês gostam, foi confirmado que está com Covid-19. O apresentador Ratinho também está com Covid-19. Ou seja, esse vírus não pega apenas pessoas desconhecidas, o público em geral, pega pessoas famosas também. Em São Paulo, são 38.482 mortos. 38.482 mortos. 1.076.939 casos confirmados da doença em São Paulo. Gente, no Grande ABC nós batemos já os 70.592 casos. 70.592 casos. E por aqui já são 2.703 mortes. 2.703 mortes. Muita gente. A gente não pode desrespeitar essas pessoas que perderam as vidas, essas famílias, né, que perderam pessoas queridas, porque isso mexe para sempre na vida de todo mundo. Então, alguns comportamentos de representantes são falta de respeito mesmo. Eu considero uma falta de respeito com alguém que já se foi, né? Com alguém que não tá mais aqui para se defender. E também com as próximas pessoas aí que podem vir a se infectar, podem vir a morrer, né? Então, ninguém tá salvo, como eu disse, vários famosos também já confirmados do coronavírus. Então, é ficar de olho, gente, é não deixar de cumprir aí as obrigações de higiene, sabe? Os protocolos de segurança, porque qualquer bobeirinha você pode se infectar e também trazer o vírus para dentro de casa, que é muitíssimo perigoso. Não sigam o exemplo do presidente Jair Bolsonaro. Usem máscara, especialmente se você estiver em contato com alguém com o novo coronavírus, né? Para terminar, vou ler o comentário aqui da Camila Ferreira. Isso que eu não entendo, tanta gente morta e passam de fase assim, fora os infectados, inadmissível. Camila, nós estamos já na fase 4 do plano de flexibilização de São Paulo, né? É a fase verde, depois tem a fase só azul, que aí abre tudo. E a gente precisa ficar de olho, foi o que eu disse, eu acho que é cada um por si aí se cuidando e tomando muito cuidado, desconfiando de todo mundo que está à sua volta, de repente pode estar infectado. Pede licença, usa um álcool, cumprimenta de longe, dá aquele famoso abraço, aquela famosa joinha, fala, ó, depois que passar, que tiver o vírus, a gente se cumprimenta, volta a se falar. Eu sei que já abriu muita coisa, tem muita gente fazendo tudo bem, mas avalia antes de você entrar num restaurante cheio, por exemplo, avalia se
é necessário sim ou não viajar ou receber pessoas, né? Não tô dizendo para não viver, mas não abaixe a guarda. Fica de olho, né? Não finge que nada está acontecendo. Isso é muito perigoso. Miro concorda que tudo tem ligação com a política, mas sem saúde não tem eleitor e sequer candidato. Sou um defensor da vida e depois vem o resto. Muito bem, Miro, é isso aí. Nós todos somos sobreviventes, gente, e vamos continuar sobrevivendo. Então, por favor, se cuidem, tá bom? Amanhã, provavelmente, a gente não vai ter o boletim, excepcionalmente, tá? Mas na segunda-feira a gente volta aí com toda a garra e com todas as notícias importantes para vocês que merecem, tá bom? Muito obrigada pela companhia, gente. Um beijo e até. Tchau!